Bom, vamos lá. Eu acho que o ouvinte hoje está muito bem, não é? Pela mesa aqui proposta, pela sua condução para um tema. São aqueles temas fáceis, mas que complicam a vida dos outros. Porque tem gente que torna ele mais complicado para vender facilidade. Então essa coisa de maldição hereditária, né? Não vamos entrar aqui no mérito porque não é o tema, que eu não acredito. Não nesse sentido fatalista dele, eu não acredito. Assim como outras questões que são levantadas, essa é uma delas. A legalidade ao diabo, que aprisiona pessoas, que manipula pessoas e que alguns espertalhões, no uso da fé, se apropriando da fé, usando de maneira indevida a fé, vendem, comercializam formas de livrar a pessoa de uma coisa que você falou muito bem. Ela tem facilmente uma forma de resolver isso. Eu queria, primeiro, antes de tudo, trazer aqui ao raciocínio um texto que eu tenho trabalhado, que é Hebreus capítulo 5, que fala da eficácia do sacerdócio de Jesus Cristo. O versículo 7 vai falar a respeito dele encarnado e o ofício dele de sacerdote, já que ele exerceu os 3 ofícios possíveis, né? O de rei, profeta e sacerdote. Como sacerdote, ele foi eficaz. O texto vai dizer que com súplicas e com lágrimas ele intercedeu por nós. Fez o papel do sacerdote como ninguém fez. Então, eu vou trazer aqui para o raciocínio logo Hebreus capítulo 5, é bom que o leitor faça essa leitura com bastante cuidado, porque há algumas questões que são interessantes entender, porque se eu não levar em conta o que Jesus fez, acabou tudo. Eu tenho que levar em conta o que ele fez. E o que Jesus fez? Ali, na morte na cruz, ele anulou, ele tornou todos aqueles que creem em Jesus Cristo inimputáveis. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos tempo e nós vamos perder tempo aqui com salvo ou não salvo. Não iremos. Vamos partir do princípio de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo de verdade. E aí essa decisão de saber se foi verdade ou não é nossa, mas é de Deus, do Espírito Santo. Vamos partir da convicção aqui de alguém que aceitou Jesus Cristo, é convertido. Segundo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 13, tem o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesta pessoa porque eu acredito nisso. Acredito e defendo essa habitação na pessoa. Vamos partir então desse princípio. Esta pessoa, segundo o texto também, 1 João 5,18, o diabo não pode tocar nela. Que dirá possuir? Vamos agora então para a questão exterior. Que dirá, de alguma maneira, eu vou explicar qual é a única maneira que ele pode agir, mas de alguma maneira usar o pecado de uma pessoa, aí vem a palavra que você usou, para ter legalidade. O diabo não pode fazer uso dessa palavra, porque o diabo já está condenado. Alguém que já está condenado, que age na ilegalidade, inclusive isso é uma fala sua, que age na ilegalidade, não pode se apropriar de algo legal. Então o diabo não tem a mínima chance de ter legalidade. Eu tenho 2 caminhos. O jargão o evangeliquez, eu tenho o jargão do evangelho, do evangélico, do crente, que diz o seguinte: dar brecha. O crente pode dar brecha. O crente pode dar oportunidade. Mas eu vou usar uma outra palavra aqui que eu vim pensando que eu prefiro. O crente pode se tornar vulnerável à ação do diabo. De que forma? Eu estou falando de convertido. Porque vai ter gente do outro lado. Mas fulano que eu conheço falou em línguas, pregou, era cantor. Não interessa quem ele era. Ele precisa ser convertido. Antes do título, eu preciso pensar na pessoa. Ela precisa ser convertida. Não é estar convertida, não. É ser convertida. Vamos lá. Se ela é convertida no Senhor Jesus Cristo, e aí é um princípio básico da vida, quando a pessoa reconhece Jesus Cristo de verdade, há uma ação do Espírito Santo, não é nossa essa ação, porque Paulo vai dizer isso, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então não é uma condição natural, é uma condição espiritual. Eu preciso ter o fruto do Espírito, para eu manifestar as reações espirituais, e não só da carne. Então alguém que se converteu em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, essa pessoa é regenerada, não quer dizer que ela não peca mais. É importante que o ouvinte pegue toda a minha fala e não só aquilo que espeta ele e vem em conta. É um raciocínio. Então, essa pessoa aceitou Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é habitação. Essa pessoa é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, a regeneração, vai transformando o caráter dela. Aí vem a santificação no processo, etc. Esta pessoa, não há mínima possibilidade do diabo possuir. Agora, o que o diabo faz? Vamos lá, para encerrar aqui. O livro de Jó, o registro do 1º capítulo, na linguagem poética, diz que o diabo se apresenta a Deus. Numa reunião, Deus com seus filhos, anjos e tal, o diabo se apresenta.
E Deus faz uma pergunta: onde você vem? Isso é uma linguagem poética, minha gente. E aí ele responde: eu venho de passear a terra e rodear por ela. Pedro, que não tem nada de poético, que não é um poeta, em 1 Pedro 5:8, vai falar a mesma coisa, só que com o perfil de Pedro. O diabo, vosso adversário, está ao derredor de vocês, bramando como leão, para quem possa tragar. É a mesmíssima coisa no sentido pragmático. O que faz, então, o diabo e seus asseclas? Rodeiam, se posicionam em lugares estratégicos, esperando. Nós estamos falando de convertido, você falou aí. Esperando que alguém que está em Cristo Jesus fique vulnerável com o pecado. Porque é a única maneira do diabo tentar atingir o cristão. Através do pecado. Condenação, é porque a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Condenação não existe. Para mim não existe. Aceitou Jesus Cristo? Eu creio na eficácia do sacrifício de Jesus. Não existe. Agora, vulnerabilidade, ele se torna vulnerável quando ele peca, com certeza. E eu vou mais longe. Sugestionável, né? Isso é aí. A sugestão dele. Isso aí. Eu vou usar só uma passagem aqui e encerro. Tanto é, ele não pode agora, ele pode sugestionar, ele pode insuflar, ele pode usar pessoas, ele mesmo, enfim. Ele não pode, ele só vai sugestionar. Agora, usar disso, ele só vai sugestionar, ele só vai influenciar. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: maior prova, Éden. O que o diabo fez? Ele obrigou alguém a fazer alguma coisa? Não, e nem tinha pecado ainda. Ele sugestionou. Mas para encerrar a conversa, vamos a Mateus capítulo 4. O que ele fez com Jesus? Se apresentou, sugestionou, tentou ludibriar Jesus, só que Jesus, muito fortalecido pela palavra, venceu. Então o diabo não pode usar de legalidade. Ele pode, no máximo, rodeando, passeando, fazendo as coisas que ele sabe fazer, tentar, pela vulnerabilidade causada pelo pecado, por isso que não se deve pecar, ele pode sugestionar e tentar influenciar. Só isso.